Eu converso agora com o João Fernandes, que é presidente da Agência Executiva de Gestão de Águas aqui do estado, AESA, e também no nosso estúdio de Campina Grande. A conversa vai ser com o professor universitário especialista em recursos hídricos, Jânio Costa Rego. Bom dia, presidente, muito obrigado pela sua participação. Eu converso com o senhor aqui na nossa entrevista de hoje para falar sobre essa obra que eu já falei que é tão complexa e tão extensa também, né? A minha primeira pergunta para o senhor é, de fato, como a AESA vai trabalhar nesse processo de transposição quando a água chegar? Quem vai gerenciar? Qual a função da AESA nisso? Bom dia. A Agência Executiva de Gestão das Águas terá a responsabilidade de cuidar das águas, usando a linguagem popular. Das águas superficiais e subterrâneas e das águas transpostas por eventuais obras do governo federal, o que ocorre agora com a transposição das águas de São Francisco. Utilizar os recursos técnicos de que dispomos, da Secretaria de Recursos Hídricos, o secretário tem posto tudo à nossa disposição, da própria CAGEPA, da CAGEPA, enfim, de todos os órgãos do Estado, que aquele que puder colaborar vai estar sentando conosco, inclusive hoje à tarde a gente tem uma reunião para tratar disso. Não tem problema. Antes dizia que a transposição não chegava, agora dizem que o problema é de gestão. A gestão vai ser realizada. Eu vou pedir uma pausa para o senhor, presidente, e vou a Campina Grande. Eu vou fazer uma correção primeiro, eu quero pedir desculpa, mas eu errei. O nome do nosso entrevistado lá em Campina Grande é Janiro Costa Rego. Ele é especialista em recursos hídricos e também participa desse nosso debate agora em Campina Grande. Professor, muito obrigado pela sua participação. Desculpe por errar o nome do senhor, que é tão importante também sobre esse assunto. A minha primeira pergunta para o senhor é de uma parte técnica. Como o senhor é especialista, é engenheiro, eu quero saber, de agora, uma pergunta que muita gente também está fazendo. A gente corre risco dessa água não chegar? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia também ao presidente João Fernandes da AESA e a todos os ouvintes, telespectadores. Não, a obra está praticamente pronta. Foi um acidente que aconteceu. Então, a água vai chegar, agora, naturalmente, vai atrasar, né? Houve um acidente, houve um rompimento de uma das barragens, uma barragem pequena, é verdade, mas isso vai levar algum tempo para ser consertado, para que volte, para que entre novamente, para que volte o curso natural, porque é uma linha só, é um eixo só. E esse aí é um exemplo dos problemas que a gente pode ter numa situação como essa, porque qualquer rompimento de uma das parcelas, dos componentes da linha adutora composta pelos canais, aquedutos, barragens e túneis, pode atrasar ou interromper a chegada temporariamente. Professor, eu vou pedir, vai ser um bate-papo na verdade, então para dinamizar a nossa conversa, eu faço uma pergunta para o senhor e volto aqui para João Pessoa conversar com o presidente da AESA. Já eu volto a falar de novo com o senhor. Agora, presidente, como fiscalizar 200 quilômetros de extensão de canais e reservatórios aqui espalhados pelo estado, já que é tão complicada a fiscalização dos canais de abastecimento já pela CAGEPA? Como é que vai ser isso? Vai ter uma parceria entre a AESA e CAGEPA? Como é que vai ser? O problema é para ser resolvido. A AESA já faz gestão de águas, já teve a oportunidade de acompanhar distribuição de água pelo rio. Piancó, Piranhas-Açu é um caso concreto e a AESA com a ANA tem administrado, de modo que para nós isso não é difícil. Por quê? Porque não tem o caminho das águas e paralelamente não tem o caminho, digamos assim, para a sua fiscalização. No entanto, nós estamos nos preparando, discutindo, trocando ideias e já temos, digamos assim, um modelo para fazer esta gestão, a gestão das águas de Monteiro até entrar no açude de Boqueirão, que dá de 127 a 130 quilômetros. Vou dar uma passada agora de novo para Campina Grande, falar com o professor Janiro. Professor, outro assunto bastante importante que a gente vem falando sobre, paralelo a essa coisa da transposição, é o medo da população sobre a contaminação de esgotos. Eu não sei se o senhor pode me falar sobre isso, mas houve um trabalho falando sobre isso. O que é que o senhor pode falar para a gente? A gente corre risco dessa água ser contaminada com relação aos esgotos dos municípios por onde os canais vão passar? Não, porque é uma questão, o volume a ser transposto, o volume que vai chegar é um volume muito grande, com uma capacidade de diluição muito grande. E a tendência é que todos os esgotos
das cidades por onde passa o projeto de transposição devam ser tratados. Mesmo assim, tratados não significa que ele não tem um potencial de contaminação. Mas isso é um processo natural. Todos os esgotos das cidades são jogados nos rios, eles passam por um processo de autodepuração, eles, de acordo com o volume de água que tem no rio, ele se dilui mais facilmente. Então, esse risco não é muito grande. Antes mesmo da chegada das águas da transposição, os esgotos de todas essas regiões da bacia convergiam para Boqueirão, né, e num volume tal que se dilui, e depois a água, para ser distribuída à população, tem que depois passar pelo processo de potabilização, pelo processo de tratamento. Então, o risco não é grande nesse sentido de contaminação por esgoto. Ok, professor. Muito obrigado, Janiro Costa Rego, pela sua participação aqui no Bom Dia Paraíba. Volto agora para João Pessoa. Para a gente continuar aqui, para terminar nossa conversa rapidinho, presidente. Essa água que vai chegar a Boqueirão, a gente sabe que vai ser importante para o estado inteiro, mas Boqueirão abastece Campina Grande e dezenas de outras cidades, né? É suficiente, sim, para resolver o problema da crise hídrica naquela região? A transposição do Eixo Leste dará as condições para estabelecimento da segurança hídrica, não apenas de Boqueirão, de Caturité, Queimadas, Campina Grande e todos os municípios da região, mas também de outros municípios daquela região. Ok, muito obrigado. Já já a gente volta também ainda com informações sobre a transposição aqui no estado. E comigo em João Pessoa eu converso com o João Fernandes, presidente da ESA, e também em Campina Grande nós conversamos com o professor que é especialista em recursos hídricos, Janiro Costa Rego. Presidente, a ESA está acompanhando esse trajeto de Pernambuco até a Paraíba? Há muito tempo. Nós acompanhamos sistematicamente, levando caravanas, levando técnicos, levando instituições, exatamente para que tivéssemos condições de informar bem a sociedade paraibana. E é por isso que a gente diz que a obra está concluída, e os incidentes estão sendo resolvidos e a água vai chegar ao Portal de Monteiro e vamos levá-la até o Boqueirão e depois o resto do Rio Paraíba. Vou agora para Campina Grande, Vamos tá lá. certo? Professor Janiro, a minha pergunta para o senhor é a seguinte. Agora, no finalzinho dessa obra, que a gente sabe que é complexa, extensa, um vazamento sério em Pernambuco. Como as pessoas podiam evitar, como os especialistas podiam evitar esse tipo de acidente, ou acidentes desse tipo, eles não podem ser evitados? Acidente, em geral, não se pode prever e às vezes não se pode evitar, mas, na verdade, é uma obra muito grande e, nos últimos tempos, ela foi feita numa velocidade maior, porque era necessário realmente, porque o atraso, qualquer atraso, põe em risco a situação, principalmente aqui de Campina Grande. E por isso é possível que esta aceleração das obras tenha causado algum problema que provocou esse acidente. Mas acidentes, de uma forma geral, são inevitáveis. Agora, isso mostra a dimensão do problema, ou do desafio, não vamos falar do problema, do desafio que é e que será a operação e manutenção desse sistema, que é um sistema gigantesco, que envolve várias bacias, a interligação, e vários quilômetros, como já disse, com muitas obras. Essa operação e essa manutenção é um desafio muito grande. Já tem que haver um controle, tem que haver recursos para isso também. Essa água terá que ser paga, esses recursos terão que estar continuamente entrando para o sistema de operação e manutenção, para evitar, como já disse, coisas como essa que, numa linha onde não há desvio, qualquer acidente significa interrupção. Interrupção é atraso. Hoje, para Campina Grande, qualquer dia de atraso é perigoso. Nós vivemos aqui no fio da navalha com a qualidade da água de Campina Grande, do açude de Boqueirão, se deteriorando a cada dia, e por isso um atraso é realmente preocupante e perigoso. Espero que isso seja rapidamente corrigido.
Professor, já eu volto a falar com o senhor, eu volto aqui agora a falar com o presidente da ESA. O professor Janiro, ele falou sobre desafios, sobre esse investimento que deve haver. De fato, como que vai ser essa distribuição? O que é que vai garantir para que os pequenos agricultores, pessoas que moram na zona rural, que moram nas áreas mais secas e não nos centros urbanos como Campina Grande e outras cidades, eles também tenham a água da transposição do Rio São Francisco? Primeiro, a água, ao chegar no Portal do Monteiro, passa por São José, Poções, Camalaú e desce na direção. A água para consumo humano e animal será, digamos assim, ofertada, mas a prioridade agora é fazer com que a água chegue à urbe, chegue às cidades da Paraíba. Primeiro Monteiro, depois Camalaú, depois a adutora do Cariri, que sai de Congo na direção de Sumé. Em seguida, essa água chega à cidade de Boqueirão, vai para Campina e atenderá a mais 18 municípios e 9 distritos. De modo que nós vamos primeiro garantir o consumo humano e animal e o consumo urbano. Feito isso, nós vamos discutir como fazer a autorização para que as pessoas venham a utilizar essa água como insumo produtivo. Entendi. Presidente, eu vou agora de novo a Campina Grande para dinamizar a nossa conversa e esticar mais esse papo. Professor, para a gente terminar, eu quero fazer uma pergunta muito pessoal para o senhor. O senhor que é pesquisador, é professor universitário, é engenheiro também. Na sua opinião, como o senhor vê agora esse projeto da transposição das águas do Rio São Francisco? Bem, eu vejo que ele chegou num momento, ele era extremamente necessário chegar agora. Ele salvou realmente uma situação de extrema urgência que nos encontramos atualmente. Mas essa situação também não foi só provocada pela questão da seca em si, que foi a mais severa, mas por falta da gestão permanente das nossas próprias águas, do nosso próprio açude. Nós estaríamos numa situação muito mais cômoda hoje, sem essa urgência, sem essa dependência de salvação, se tivéssemos feito a gestão correta desde o primeiro ano de seca, tomado todas as providências que não foram tomadas, Nós tivemos a seca em 2012 e as providências só foram chegar em 2013 ou 2014. Então, eu vejo que a obra hoje chegou num momento para salvar, mas numa situação decorrente de outra falta de gestão também. Mas uma vez que ela está aí presente, eu acho que agora tem que se pensar em aproveitá-la, em geri-la, que, como disse, será bastante complexo, porque vão voltar os anos de chuva também. Nós teremos novamente o ciclo chuvoso e aí a operação, juntamente com a água que vem do São Francisco, torna-se ainda mais complexa e precisa de que essa gestão que faltou agora na nossa própria bacia, ela venha para nossas próprias bacias, para a bacia do Paraíba de uma maneira geral, para o açude de Boqueirão em particular. Muito obrigado, professor Janiro Costa Rego, especialista em recursos hídricos, falando ao vivo aqui com a gente no Bom Dia Paraíba sobre esse projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Presidente João Fernandes, muito obrigado também pela sua participação. O professor já falou em gestão e eu desejo muita sorte e trabalho para o senhor também, né? Para que vocês consigam gerir essa obra que é tão complicada e que realmente as chuvas voltem para aí ajudar a resolver esse problema que atrapalha não só os paraibanos, mas milhares de nordestinos no Brasil inteiro. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia para o senhor. Sou eu quem agradeço. Vamos fazer a gestão necessária e suficiente para que a água seja utilizada bem. Se Deus quiser.